Olá, vou gravar um reforço sobre iluminação, tá? A gente já, só para reforçar, é preciso ajustar o diafragma, que é a abertura da lente. Quanto menor o diafragma, mais luz entra. E é preciso também controlar o seu ISO. Quanto menor ele, tá? Mais escuro, porque depende mais da luz do dia. Então, se você quiser criar iluminação noturna, o ISO tem que ser um pouquinho mais alto. Então, feito isso, a gente vai começar a controlar a luz da nossa cena, tá? Só para reforçar, a tua imagem vai precisar ter estrutura arquitetônica, que consiste em uma porta e uma janela. Aí tem que revisar no plano de ensino se eu pedir uma porta e duas janelas, se eu não me engano, porém janelas podem ser iguais, tá, gente? Não precisa criar a janela diferente, basta fazer uma e posicionar no outro buraco. Eu vou fazer só o buraco aqui para errar. Só para pôr a luz solar, tá? Vou deletar. Feito isso, vou pôr uma luz do sol entrando aqui na minha suposta janela que estaria ali. Menu de criação, luzes, standard, sol. Caso você queira criar uma luz ambiente lá fora, pode ser uma luz sky, tá? Chamada de luz do céu. Vou botar aqui uma target direct, entrando aqui. Para facilitar, para mexer nas luzes, tá? Para não mexer sem querer na câmera ou nos meus objetos aqui da cena. Agora eu vou abrir a edição. Coisas que a gente precisa se preocupar em primeiro momento: a intensidade da luz e os parâmetros, que é o meu cone aqui da minha luz, e o segundo aqui é o fall-off. Quanto mais pertinho aqui, ó, as bordas ficam mais duras. Quanto mais abre esse fall-off, tá? Ele suaviza ali as bordas. Então, vou aumentar aqui para ocupar toda a janela. Sempre o render na vista da câmera, letra C. A gente já começa a ter a luz entrando, tá? Se quiser ligar a sombra, precisa habilitar aqui o Shadow. Colorimetria da luz. Aqui é a intensidade. Na caixinha branca ali você pode trocar a cor. Vou pôr aqui um, por exemplo, tá? Se eu quiser forçar, ó, forço essa luz, tá? Então, tem que ir aos poucos, gradativamente testando e vendo o que fica legal para sua cena. E ficou assim porque eu liguei a sombra. Se você quiser com a sombra, mas suavizar essa sombra, ó, vem aqui em Shadow. E aqui em Shadow, a densidade da minha sombra. Em vez de 1, vou deixar 0,1. Que aí fica uma sombrazinha na minha cena, suave, marcando ela, tá? Não fica aquela coisa esquisita. E também não aparecendo, tá? Sem sombra deixa muito fake. Omni, mesmo local da luz, eu vou criar um teto. Então, luz do tipo Omni, vou botar em front, sempre crio em top, depois eu subo para ficar no teto. Top, depois vou copiar essa Omni como instância. Copiar aqui para o lado, como instância, e para esse segundo ambiente aqui também, para não ficar escuro lá atrás. Depois, ó, intensidade da Omni, tá? Tá em 1, vamos testar para ver como é que ficou. Tá muito forte, vou deixar em 0,2, porque eu quero mais luzes na minha cena. Beleza, já começa a ficar interessante. Agora vou criar aqui uma luz dentro desse abajurzinho. Também uma luz Omni. Então, ó, Omni, Light, clica em Top, bota ela ali no abajurzinho. E depois rotaciona aí e posiciona ali no local certo. E vou botar um amarelinho.
câmera, letra C, e aí vou testar ali. Quanto mais eu forço, mais ela vai aparecendo. Vou diminuir um pouco essa luz. E vou diminuir um pouco essa que está aqui fora também. Por exemplo, se eu quiser criar minha luz do luar, também posso mudar o tom dela, ó, e deixar um tomzinho mais puxadinho para o lilás. Tá? Vou puxar, vou criar uma luz aqui no meu spot. Então, ó, posso pegar até essa luz aqui, ó. Como eu estou em lights, puxo como cópia. Vou posicionar ela aqui dentro do abajur, coloco em top, ó, que não necessariamente está dentro do abajur. E agora eu posso mudar na própria Omni para ela virar uma spot. O cone dela está muito... Vir aqui, parâmetros, e clicando com o botão direito, na setinha para baixo, você zera o parâmetro aqui do hotspot. Eu abro e no fall off, tá? Intensidade, mesma coisa, intensidade da luz. Então eu posso criar um render teste aqui. Ó, tem uma luz ali iluminando a lateral do sofá, mais o piso. De iluminação é uma luz do tipo... São umas luzes de desenho. Na pasta de vocês tem esses arquivos de luz, tá? Essas luzes têm alguns desenhos. Na nossa vida real, elas são conhecidas como luz de Croica. E tem desenhos de luz, são desenhos para marcar na parede ou de alguma exposição. E todas que marcam teto, perdão, parede mais piso, tá? 6, 14, 15 por aí adiante. Tem umas que só marcam a parede e necessariamente próximas às paredes. Tá? Lá na pasta tem esses 30 arquivos para vocês utilizarem. Venham aqui, criação, luzes. Aí eu vou trocar para Photometric. E aí eu vou criar uma métrica. Tá? Vou criar uma Target Light, que tem diferença de Target para Free, é porque a Target tem ponto pivô que eu posso posicionar. Então, vou criar ela aqui. Deixa eu só posicionar ela direitinho. Bolinha. Deixar ela mais próxima à parede para marcar também a parede no quadrinho. Quando for e tiver um quadro na parede, por exemplo, é preciso ajustar de acordo. E vou pôr o arquivo de luz nessa fotografia. Modify. Troque a luz para fotométrica. Fotométrica, a gente vai fazer o upload ali da luz. E eu vou pôr o arquivo número 6, que ele marca o piso. Importante, ó, com ok? Eu não quero sombra nessa luz, então vou deixar desligado. Colorimetria da luz, tá? Tá aqui, ó, intensidade, color e atenuação. Aqui tem alguns presets prontos. Kelvin é uma linguagem universal para colorimetria da luz. 6.500 branca. Se eu desço de 6.500, eu vou deixando ela mais alaranjada. Se eu subo, eu deixo ela mais azulada, tá? Então, vou deixar aqui em 3.500, uma luz mais alaranjada. E aqui é onde a gente controla a intensidade métrica. Então, coloquei ela ali, agora a gente tem... Tá aqui, ó, eu vou marcar ela mais. Só subir a fotométrica, como tem desenho, é necessário que a gente
De acordo com a câmera, ajuste ela, tá? E na pontinha da luz. Forçar mais a luz, deixar mais intensidade. Só para que você possa ver melhor. Tá? Então, tá aqui a luz fotométrica. Ficou muito forte. Mais suave. E agora reforçar rapidinho a questão da textura, tá? Vamos lá. Uma textura tem que mapear, tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para geometria. Vou pegar esse objeto do quadrinho. Open, que estava um grupo. Eu tenho que mapear. Então, a textura ali. Ok? Como é um plano, tranquilo ficar com o plano, sem problema. Passo 2. Material Editor. No quadrinho, tá? Sempre que tiver textura, não é na cor que a gente trabalha, é na caixinha aqui do lado. Então, clica na caixinha, General, Bitmap, e aí sim, vai procurar onde está a sua textura. Sempre para ver esse botão, Show Shaded, Go to Parent, para a gente voltar e conseguir trabalhar aqui, de repente, um reflexo e etc. Tá? Outro reforço. Sei que o piso aqui é chapado, verde, mas eu vou botar uma textura aqui só para lembrar da textura com bump. Então, uma texturinha e mais. Vou botar essa textura aqui da madeira. Show Shaded. Vou subir. Trabalho um pouquinho espécula e a espécula. Depois, para aplicar esse material, primeira coisa, lembra, eu preciso pôr o VW Map. Como é planar, posso deixar como planar. Como vou vir aqui e vou aplicar. Beleza. Vou abrir aqui o gizmo e rotacionar essa minha textura, sempre com Angle Snap selecionado, porque aí eu posso rotacionar certinho 90 graus. Posso vir aqui e também mexendo no tile, na repetição dessa minha textura, ou no próprio gizmo, com a ferramenta de escala, posso escalonar o mapa, tá? Porém, sempre no gizmo, senão você vai vir aqui e vai escalonar o objeto de forma errada. Feito isso, para a gente fechar essa aula, na própria textura aqui do piso, ó, vou botar um mapa, lembra? Bump, que ele dá aquela irregularidade no meu piso e não deixa ele lisinho. No Map, Bitmap. Bump, tá? Tem que acompanhar a madeira, texturas que eu li a referência no nosso grupo, tem que acompanhar o veio, tá? Para poder não ficar desencontrado. Então, preto e branco, preto fica mais profundo e o escala de cinza para branco vai dando esse relevo. Go to Parent, não preciso vir aqui e habilitar esse botão, tá? Senão eu deixo de visualizar a textura com a cor para visualizar a textura PB. Então, deixa eu desligar aqui. Aí eu tenho que Go to Parent, ir lá na minha colorida e dizer que eu quero visualizar ela. Beleza. Bump. Posso forçar ele, se você achar que está fraco. Pode forçar esse bump. Bump invertido, com menos na frente. Tá? Vai ser a gosto. E agora sim, ó, você tem a sua textura aí com irregularidade. Então, tudo isso que eu vou cobrar no trabalho. Uma iluminaçãozinha básica, textura básica. Quando a parede for de cor chapada, não quero visualizar somente a cor aqui, tá? Coloca uma corzinha num shader e trabalha specular e o glossiness. Trabalha a câmera, principalmente aqueles parâmetros que eu ensinei. Se tiver dúvida, tem as aulas aí anteriores gravadas para dar uma reforçada.
Então é isso. Espero ter ajudado. Até a próxima aula.